Sextou com o S de se inscreva no canal. Ó, a gente já começou aqui a nossa sexta-feira com muita alegria, com muita empolgação, porque afinal de contas a gente adora terminar a nossa semana bem, não é verdade? Muita emoção, porque hoje é dia de encerrar algumas coisas que a gente começou na semana e começar o nosso final de semana, né? E a gente pode relembrar os melhores momentos que a gente teve de segunda a quinta, de segunda a sexta. Hoje já temos memórias. Falando nisso, tem tudo a ver com o tema de hoje, viu? O tema do Manhã IPP de hoje é Fazendo Memórias. E para falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho de uma citação da Catherine Butler, que ela diz assim: nossas lembranças dos feitos de Deus oferecem esperança, uma jangada bem-vinda em mares turbulentos. A memória, ela tem as suas facetas, né? Ela pode ser algo pesaroso, pode ser algo que traz alguma angústia, mas também pode ser uma boa ferramenta, pode ser doce e pode ser muito instrutivo. E eu já te convido hoje a pensar um pouquinho nisso. Pensa aí nas suas memórias. Qual é a melhor memória que você tem na sua vida? O que você mais lembra com saudade, com alegria? Você tem usado a memória como uma boa ferramenta? Tem se beneficiado dela para construir bons momentos para você e para as outras pessoas também? Você tem se divertido com as memórias? Tem usado para se lembrar dos feitos do Senhor? Olha só, lá em Deuteronômio a gente via muitas citações de lembrem-se, lembrem-se. Então, o próprio Deus fala para a gente hoje, se lembre do que eu fiz. Você tem se lembrado dos feitos do Senhor, dos milagres que o Senhor fez? Tem se lembrado do que Jesus fez nessa terra e tem feito por nós ainda hoje? Então, já fica o convite para você, além de refletir em tudo isso, para você começar a aplicar as ferramentas certas para ter uma boa memória, olha só. Então, já pega aí seu café, pega aí seu chá. Eu não sei como que é a sua manhã aí. Me conta aqui no chat, me conta como que é a sua manhã. Você costuma acordar e já começar fazendo um monte de coisa? Ou você tem aquela manhã mais tranquila, mais reflexiva? Você já demora um pouquinho para acordar, só acorda depois do café? Me conta aqui que eu quero saber. Me conta de onde você está me ouvindo hoje, de onde você está falando, porque a gente tem aqui interatividade, esse é o nosso lema. E para começar nosso dia, nossa sexta-feira bem, eu quero falar um pouquinho o versículo do dia. Lá em Lamentações tem o versículo base, para quem vai falar de memória, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Lamentações 3, 21 ao 24. Inclusive, ler essa passagem de Lamentações dá um alívio para a nossa alma, né? Porque a gente pode esperar num Deus que faz tudo por nós. A gente não precisa sair tentando agarrar o mundo com as nossas mãos, porque a gente não tem condições de sustentar isso. Então, a gente pode esperar no nosso Senhor, se lembrar de quem Ele é, e lembrar que a gente tem uma esperança que se chama Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa melhor memória, e é Ele que dá sustentação, tanto para o nosso passado, nosso presente e para o nosso futuro. Então, olha só, muita coisa boa, né? Coisa leve, de Deus. Já espera aí que seu coração esteja quentinho. Já convido você a ler Lamentações aí na sua casa, fazer o seu devocional. E para começar, eu quero contar para vocês o Stories que Edificam. Olha só, Matheus Santos, um integrante aqui da nossa equipe da IPP TV, colocou o Senhor, por favor, me proteja do que eu posso ouvir e ver, né? Olha só, você tem feito essa oração aí? Você tem pedido proteção para que os seus olhos, os seus ouvidos estejam protegidos, né? O mundo está aí perverso, tem muita coisa ruim, então a gente tem que pedir a proteção do Senhor. E a gente também tem o stories da Júlia Raquel, que ela pede oração pelo Afeganistão. Afinal de contas, a gente precisa orar pelos povos. Se você não assistiu o Manhã IPP de ontem, a gente falou disso, falamos do poder da oração
falamos sobre o poder da oração pelos missionários também, por nós, pelos nossos familiares, pelo mundo. Então, já fica aí, não é só uma indicação de stories, mas é um convite à oração. Ore pelo Afeganistão, ore pelos povos, pelos crentes perseguidos em outros países. É muito importante que os nossos irmãos que estão lá lutando uma batalha diferente estejam sustentados pela nossa oração. Aproveita para fazer o seu stories aí e marcar o @manhãIPP no Instagram para você aparecer aqui nesse quadro nas próximas vezes. E agora, eu tenho 3 palavrinhas para você, brincadeira. É aquele básico, né? A gente sempre fala de coisa boa aqui, a gente sempre indica coisa boa. E o 3 palavrinhas é uma turma de Deus. Tem usado a internet para alcançar a criançada. E esse pessoal do 3 Palavrinhas é muito bom para você que tem filho, para você que conhece crianças, para você que tem crianças ao seu redor. Você já deve conhecer o trabalho deles. Mas agora é a hora de ajudá-los, né? É por isso que eu estou falando deles aqui. Existem diferentes formas de contribuir para que esse projeto possa se manter e continue levando a palavra de Deus, evangelizando as crianças no mundo. A ótima notícia é que todos podem ajudar. Com muito ou pouco, você já pode se tornar um embaixador 3 Palavrinhas e nos ajudar a abençoar milhares de crianças com conteúdos gratuitos. Antes de falar mais sobre isso, assista o vídeo e saiba mais sobre como o 3 Palavrinhas tem sido um instrumento de Deus para alcançar pessoas na internet. Tem uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto. Mas só consigo pensar em 3 palavrinhas. Deus é amor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até aqui. A minha família, a minha igreja, meu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Nesses 7 anos de 3 Palavrinhas, eu tenho uma palavra no meu coração: gratidão. E juntamente com toda a equipe, escolhemos cada detalhe para poder agradecer todas as bênçãos do nosso Deus e também tocar a cada coração que está nos assistindo. Em todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Lançamos 5 álbuns para todo mundo louvar ao Senhor com músicas que marcaram gerações. Com isso, alcançamos mais de 2 bilhões de visualizações em nosso canal no YouTube. Participamos de grandes festivais e ganhamos um troféu especial como melhor animação. Participamos também do Teleton em 2019. Foi muito especial. E mais de 20 mil pessoas assistiram ao nosso espetáculo Deus é Tão Bom em 2019. Levamos o amor de Deus a centenas de países pelo YouTube e 75 países pelo Spotify. Mas queremos mais. Queremos mais porque sabemos que ainda tem muitos corações que precisam conhecer o amor de Deus e serem transformados por Ele. Recentemente estivemos na Angola e na África sentimos na pele o quanto o mundo tem necessidade desse amor. Eu sempre soube que o 3 Palavrinhas seria algo maravilhoso, mas nunca imaginei que chegaríamos até aqui. E tudo isso é reflexo do amor de Deus por nós, mas principalmente pelo seu amor pelas famílias e pelas crianças. Esse sempre foi o nosso desejo, levar o amor de Deus ao coração das crianças. E é tão emocionante receber de pais depoimentos nos mostrando como 3 Palavrinhas mudou a vida de seus filhos, os ajudou a crescer na fé e até a superar situações difíceis. Eu sou mãe do Ian, de 6 anos, e do Davi, de 3 anos. Desde bebezinhos eles ouvem 3 Palavrinhas e amam. Eles sabem todas as músicas do 3 Palavrinhas. E quando o Ian tinha 3 anos de idade, nós descobrimos que eu estava grávida. E o Ian escolheu que o irmãozinho dele chamaria Davi.
o Davi nasceu e ele nasceu fora do tempo, nasceu prematuro. Depois de 15 dias internado, o Davi ganhou alta, foi para casa, mas sempre era uma criança mais doentinha, ninguém nunca descobriu o que o Davi tinha. E aí fecharam um diagnóstico que ele tinha uma doença, uma imunodeficiência primária, chamada DGC. Os médicos vieram falar com a gente que teria uma opção de cura para o Davi, que seria o transplante de medula. O Senhor escolheu que o Ian fosse 100% compatível com o Davi. Pra gente, o mundo caiu ali naquela hora. O chão sumiu, porque nós não esperávamos que seria tão rápido. Mas nós vimos que era o agir de Deus na vida dele. O transplante de medula foi feito aqui no dia 1º de fevereiro. O Senhor esteve com o Davi conosco todo o tempo. Não é um processo fácil, muito dolorido. Só quem passa sabe o quanto é sofrido. E em todos os dias, o Davi louvava ao Senhor com um livro de 3 palavrinhas. Ele ama cada um dos hinos, porque realmente ele canta com o coração. Quando chegou o impossível na vida dele, o Senhor entrou com o possível e operou o milagre. E a nossa meta é essa, gerar novos recursos para que o Três Palavrinhas continue crescendo e abençoando tantas famílias, assim como abençoou a casa do Davi e do Ian. Mas no final de 2019, um novo desafio nos foi apresentado. Uma determinação judicial nos Estados Unidos fez com que o YouTube diminuísse drasticamente a distribuição de receita gerada por anúncios para todos os canais infantis. Além disso, como você já deve ter percebido, foram bloqueados todos os comentários e notificações, impedindo que possamos conversar com você. Isso nos causou uma significativa queda na receita, colocando em risco tudo o que construímos até aqui, nos impedindo de continuar investindo, trazendo o risco de não podermos produzir novas músicas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com 3 palavrinhas, é que nós servimos a um Deus grandão. Nenhum sonho é pequeno demais e nenhum desafio grande demais para Ele. E é por isso que o 3 palavrinhas não vai acabar. Sabe por quê? Somos 3 palavrinhas num só coração. Meu convite hoje é para você nos ajudar na missão de não apenas mantê-lo, como levá-lo para o mundo todo, em várias línguas, vários conteúdos novos. 3 palavrinhas, um só coração. 3 petits mots, un seul cœur. Notre linguaje e 100%. 3 palavrinhas, um só coração. 3つの言葉、1つの心。3 little words, only one heart. 3 palavrinhas com Jesus no coração. 3 palavrinhas e um só coração. Se você acreditar também, nossa missão está realizada. Ser uma conexão entre você, sua família e o amor de Deus que nos trouxe até aqui. E você pode nos ajudar. Isso mesmo, você pode ser um dos responsáveis para fazer com que o Três Palavrinhas continue abençoando tantas famílias, assim como a sua foi abençoada também. Divulgue o nosso site e lance essa rede de amor, para a gente continuar falando a respeito do nosso melhor amigo para muitas crianças. Nós temos várias possibilidades que você pode nos ajudar, de vários tamanhos, mas de igual importância. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E agora é hora de ajudar. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. E aí,
Se emocionou com esse trabalho? Acesse www.horadeajudar.3palavrinhas.com.br e saiba mais. Bom, agora a gente tem o nosso momento no IPP que a gente fala que é o ponto de vista. Você já viu esse quadro aqui? A Carol Melo, uma querida que manda vídeo pra gente sempre, tá em outro estado, lá em Sergipe. E ainda assim dá umas dicas maravilhosas pra gente e vai falar hoje sobre artesanato. Roda aí. Olá, bom dia! Agora é hora de soltar a imaginação, porque nós vamos de diquinha de artesanato. Eu sou a Carol Melo, você já me conhece, né? E nós vamos juntos aqui fazer hoje uma sacolinha de presente. Olha só, então se você quer dar aquele presente, mais aquela lembrancinha, mas não tem embalagem ou a embalagem está muito simplesinha, você pode dar uma incrementada com essas dicas que eu vou dar hoje. Eu vou fazer a versão masculina e a feminina, tá bom? Então, para dar aquele presente, ou se você já trabalha com artesanato, já trabalha vendendo, né, seus produtos, você pode também utilizar essa embalagem para dar uma incrementada no seu produto, utilizar em datas especiais, vai ficar super legal. Vamos fazer junto porque é simples, tá bom? Olha só, primeiro nós vamos fazer a parte do laço. Todo o material que eu vou usar, gente, é EVA, você pode usar de EVA ou você pode usar de feltro. Para fazer essa parte do laço, se for de EVA, tem que ser um EVA bem molinho, tá? Então, eu cortei esse retângulo aqui com a medida de 14 centímetros por 10, tá? Então, você pode aumentar, diminuir, é isso aqui que vai determinar o tamanho do seu laço. Então, cortei esse retângulo e cortei esse desenho aqui, que é como se fosse as perninhas do lacinho, né? Esse desenho aqui eu fiz no molde, tá? E cortei. Se você não quiser desenhar assim, né? Ai, Carol, não sei desenhar assim. Você pode fazer o desenho simples mesmo, com réguazinha, faz 2 desse, tá vendo? Para ser as 2 abinhas do lacinho. Mas se você quiser fazer um desse, a dica que eu dou é, você pode pegar um molde pronto na internet, ou você pode desenhar como eu desenhei, olha só. Eu fiz o desenho de caneta mesmo, tá dando pra ver, né? De um lado só, tá vendo? Aí a gente dobra o papel aqui, ó. Dobrei o papel. E quando você cortar, você já vai ter o molde com os 2 lados iguaizinhos, tá? Então vamos lá. Nós vamos pegar o retângulo, tá? Que a gente cortou. E vamos passar cola quente aqui no meio e pra gente colar, tá? A gente vai passar a cola quente. Deixa eu passar aqui. Você passa a cola quente bem no meio e depois você vai franzindo o seu EVA ou o seu feltro. Assim, ó. Olha, tá vendo? Você vai pegar e fazer isso aqui. Segura um pouquinho pra cola secar, tá? Mas você já viu que já ficou o formatinho do laço, né? Então segura pra cola secar. Olha só, agora nós vamos pegar o moldezinho de laço que a gente fez, né? O meu aqui tá secando ainda. Vamos pegar o moldezinho de laço que a gente fez e vou dar uma pontinha de cola aqui pra colar o meu laço, tá? Então, olha, gente, o laço já tá quase prontinho, tá vendo? Agora eu vou pegar uma tirinha retangular que eu cortei assim, pra gente envolver aqui, tá? E fazer a finalização. Você envolve assim e cola atrás. Olha como fica lindo o lacinho de EVA, tá vendo só? Agora, eu vou pegar um pedacinho, se você quiser, você pode fazer isso também, tá? Um pedacinho de fitilho e vou botar aqui no meio. Gente, o meu lacinho já tá pronto, tá vendo? Você pode usar até para outras coisas. Coloquei aqui atrás esse fitilho, porque eu fiz, olha só, fiz 2 furinhos aqui com perfurador na minha sacola, tá bom? E eu vou aproveitar e vou passar esse fitilho por aqui. Porque já é uma forma da gente amarrar, né, fechar a nossa sacolinha. Então, olha só, minha sacolinha já tá com o meu lacinho. E só pra eu dar uma incrementada, tá? Eu cortei aqui algumas bolinhas de EVA coloridas.
Olha só. E eu vou colar aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Gente, olha só. Acabei de colar a parte de baixo e olha como fica linda. Eu amei o resultado, e vocês? Vamos agora rapidinho fazer a versão masculina da sacola, tá? Vamos deixar aqui a nossa versão feminina. Olha só, vou usar uma sacolinha menor, que é a que eu tenho. Nós vamos fazer o lacinho da mesma forma, tá? Só que como é para homem, eu não vou colocar essa partezinha daqui, tá bom? Então vamos lá, dessa vez eu vou fazer com feltro. Eu vou fazer pretinho, tá? E como o pretinho eu só tenho de feltro, eu vou fazer com ele mesmo. Então olha só, gente, não tem mistério, tá? É só colocar a cola no meio do retângulo e franzir, tá bom? Se ele não quiser ficar se abrindo, você vira ao lado e dá uns pontinhos de cola novamente no meio. Eu vou pegar novamente uma fitinha pra fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Pra gente amarrar atrás, tá? Então vou colocar aqui também uma fitinha. Vou botar bem no meio. E olha só, um pedacinho assim, um retângulozinho que nós vamos fazer o fechamento, tá? Aqui no meio, pra dar o acabamento. Então deixa eu colar aqui esse retângulozinho. Então olha só, gente, já colei, tá? Cortei aqui o excesso. E olha, já tô também com a minha gravatinha aqui, tá vendo só? Pra gente decorar a nossa sacolinha versão masculina, eu fiz aqui uma espécie de, como se fosse um terninho. Eu cortei aqui num EVA branco, olha, um triângulo, tá? E eu vou colar aqui o triângulo, vou colar na sacola. E cortei também os botõezinhos, né? Pretos. Então, olha só. Colei aqui. Colei o triângulo, olha. E aí eu cortei uns botõezinhos, né? Uns círculozinhos pretinhos, bem pequenininhos, e a gente cola eles aqui no meio. Então, agora vamos só passar o cordãozinho aqui no furinho que a gente fez, né? E dar o lacinho aqui atrás. Então, olha, gente, como ficou a nossa embalagem de presente, versão feminina e versão masculina. E aí, gostaram? Façam, tá? Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. Um super beijo e até a próxima com mais artesanato. Muito bom, Carol sempre traz dicas maravilhosas pra gente. Eu quero agradecer porque, além de tudo, é um dia especial para ela e para nós. É o aniversário da Carol, então eu quero aproveitar para dar um parabéns ao vivo, parabéns de longe, mas com muito carinho. Foi um prazer conhecer a Carol pessoalmente, eu espero que a gente se veja de novo. E parabéns, Carol, obrigada por sempre estar aqui com a gente. É muito bom ter essa vozinha contando, explicando, trazendo dicas tão boas para a gente. E agora eu quero revelar o mistério do Mãe EPP, porque eu contei para vocês o tema, mas eu não falei a pessoa especial que está comigo hoje. Na verdade, eu falo tão bem dela, e ela sempre fala assim, para com isso, menina. E é uma pessoa muito especial, traz um brilho não só para os meus olhos, mas para o meu coração, e eu tenho certeza que vai trazer isso para a gente hoje, porque nela brilha Jesus, olha só. Amém. Maria Zuleika Schiavinato. Eu adoro esse nome. Assista o Clube do Livro que a gente fez, ela vai explicar um pouquinho sobre esse nome dela. E, Zu, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Sua presença é um privilégio para mim. Bom dia, Lê. Bom dia pela generosidade. Obrigado pela generosidade. É tudo fruto do coração amoroso dela mesmo, mas é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês de novo. Que Deus nos abençoe nesse tempo de meditação na palavra dele, né? Amém. Bom dia. Amém. Obrigado, Zu. E
eu quero, para você que não conhece a Zuleika, ela é uma pessoa muito especial, trabalha aqui no Ministério de Recepção da IPP, então, se você vir no culto presencial, talvez você encontre ela lá na frente, te dê um abraço, um aperto de mão agora na pandemia, né? Mas ela sempre com um sorriso no rosto, esposa do G, olha só, o famoso G, que também é diácono, né, Zu? Isso. Então, diácono aqui na igreja, um casal que serve muito aqui. Então, a Zu também é escritora do Tardes Vermelhas, um programa que a gente teve aqui, um devocional, todo mundo amava, era muito bom. Inclusive, só a gravação rendia bons choros pra gente. Verdade. Então, se você quer resgatar aí o Tardes Vermelhas, você pode entrar no IPP Play, que vai ter para você. E nesse momento, você já deve estar aí com vontade de assistir a entrevista. A gente vai falar sobre fazer memórias. Estamos fazendo memórias agora, neste exato momento. E a Zu, que tem estudado esse tema, tem estudado neurociência, vai contar um pouquinho pra gente. E não só isso, né? Mas a vida já é uma baita experiência para contar pra gente um pouquinho sobre fazer memórias. E de uma forma muito aplicável à nossa realidade. Então, espera um pouquinho aí. Depois do intervalo, a gente já começa a conversar sobre isso. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. A gente está no nosso momento de entrevista, um momento que a gente já aquece o coração aqui para falar da palavra do Senhor, para falar sobre memória, que é um tema que eu e a Zu, se deixar, a gente passa o dia inteiro conversando. Verdade, A gente senta com café, então, a gente passa a manhã, a tarde, aí haja noite. memória. Aí a gente vai fazer muitas memórias. Né? Zu, de novo, quero agradecer. Privilégio, Lê, de verdade. Meu olho enche de lágrimas só de ver você, só de ter sua presença. Um privilégio, de verdade. Muito bom. Esse filtro de amor aí vem de Deus. E o seu também. Deve de ser me assim, suportar. deve ser com essa generosidade aperfeiçoada que ele olha pra gente mesmo. Sim. Nossa, 1000 vezes maior. E assim, é graça dele. Então, graça. ter isso aqui é muito bom, ter essa comunhão em Cristo, né? É verdade. E eu acho que criar memória, assim, com essa intencionalidade, com intencionalidade de fazer esses momentos serem eternizados pela nossa mente e ter essa intenção com as outras pessoas, né? Verdade. Ter essa intenção com os nossos irmãos, com a nossa família. Verdade. Izu, o que é memória? Para quem chegou aqui e falou assim, para que falar de memória, gente? Que tema é esse? O que é memória? Qual que é a importância? Todo mundo sabe o que é memória, né? Todo mundo sabe, inclusive, o que é falta de memória, né? Que é uma das coisas que a gente sempre lembra de que, puxa, esqueci. Né? A definição técnica de memória está até aqui, escritinho. Ó. É um processo da gente codificar, armazenar e evocar um conhecimento, uma experiência. É o meio que a gente recorre às experiências do passado para fazer uso delas no presente. Então, a memória é o elo do nosso passado e o nosso presente. A gente vai ser construído, a nossa identidade vai sendo construída, vai sendo sustentada pela nossa memória. Se a gente rapidamente aqui
eu te pedir para, olha, me conta de você, você vai me dizer, olha, eu sou a Letícia, eu nasci dia tal, eu sou filha de não sei quem, eu estudei não sei o quê. E aí, de repente, a sua memória autobiográfica, nesse caso, vem e traz para mim a sua identidade. Eu vou saber quem é a Letícia através daquilo que você tem retido na sua memória, daquilo que você viveu já. Né? É o nosso recurso de trazer para o presente aquilo que a gente já viveu. Então é importante, né? Só por esse fato... É completamente importante. Porque a gente consegue mostrar o que é importante para a gente, para as outras pessoas, né? Exatamente. Então a gente escolhe, e como a gente estava falando no começo, né, a gente tem a memória seletiva. Então a gente escolhe fatos que vão agregar valor para outra pessoa a respeito de nós e dos outros. Né? A nossa capacidade cognitiva da memória, ela é limitada. Então é óbvio que a gente não guarda, a gente não retém todos as sensações, todos os impulsos dos nossos sentidos, né? E graças a Deus por isso, porque senão a gente realmente teria memórias indeléveis de coisas que nos judiariam. Estou pensando aqui numa síndrome pós-traumática, de alguém que fica totalmente traumatizado, sensibilizado por um acontecimento difícil e que precisa, sim, fazer um exercício de que essa memória seja atenuada, para que ele possa ter uma qualidade de vida restaurada, né? Senão isso vai ficando, vai sendo repetido, vai sendo evocado e vai machucando as pessoas, né? Nossa, Então é lindo demais, como eu estava te contando. Eu estou só começando um estudo sobre memória, atenção, neurociências, e a gente vê o poder de Deus revelado na criação, e nesse quesito de uma forma maravilhosa, porque tudo tem função específica, tudo foi meticulosamente, como diz a palavra, assombrosamente, maravilhosamente, de forma maravilhosa, né, assombrosamente, criado por Deus. E a gente vê realmente a impressão digital do Criador na criação do nosso sistema nervoso central, principalmente, né? Em tudo. Mas a gente está falando especificamente de memória. É muito lindo. Não, e estudar isso deve ser, assim, uma plataforma de admiração para Deus, né? De você olhar e falar, como que as pessoas olham isso e acham que vem do nada? Como que as pessoas olham isso e não enxergam a beleza do Criador na criação, né? Olhar a revelação geral de Deus e falar, uau! É encantador. Eu brinco que se eu não aprender nada nessa pós, eu vou estar cada vez mais encantada com Deus, porque é impressionante o poder dele. Não, é maravilhoso. São várias coisas, né? Que a gente está falando aqui só de uma areazinha pequenininha da neurociência. Então, deve ser uma descoberta, desbravar o mar, né? É desbravar o mar. Exatamente. Izu, você tem a oportunidade de estudar tudo isso e academicamente se doar e estudar, enfim. Mas isso também tem um valor pessoal, né? Um valor aplicável à sua vida. Estudar essas coisas pode te ajudar a aplicar tudo isso na forma como você lida com as pessoas, ser intencional, informar memórias, por exemplo. E como que você enxerga isso? Como que a gente pode se tornar mais intencional em fazer memórias, em fazer momentos que agreguem para as outras pessoas? A nossa memória, o primeiro filtro dela é o nosso foco de atenção. Aquilo que a gente dá mais atenção, aquilo que a gente vê mais valor, é o que vai reter mais, vai chamar mais a nossa atenção, e isso vai ser sedimentado, isso vai ocupar na nossa memória um lugar cada vez mais robusto, uma memória que a gente chama de longo prazo, a partir do momento que você evoca e torna a evocar, e torna a evocar, e declara aquilo que você retém. E você ser intencional na criação da sua memória própria e na geração de memória para os outros, passa pela intencionalidade. O que tem valor para você? Para que você dá atenção? O que é relevante para a tua vida? Isso vai entrar no caminho
de que vai chegar no seu sistema nervoso central e vai ocupar no seu hipocampo, nas regiões, nessa rede neural toda, o lugar da sua memória. E aí você traz isso naturalmente, você recorre a isso, como a gente estava falando no começo. Que bom que é a gente ter na memória a palavra do Senhor e poder evocar o que você já viveu, os feitos de Deus na sua vida, o que você já soube, já experimentou de Deus em alguma ocasião e que, num momento agora, num momento oportuno, que você tenha a necessidade de uma paz, de saber que está na mão de Deus, de que aquilo que te aflige continua na mão de Deus. Você fala, olha, Deus já fez, Ele faz de novo. Você traz à memória, como disse o profeta Jeremias, o que te dá a esperança. Então, é o nosso depósito da boa semente, é o nosso depósito de vivências com Deus, é aquilo que realmente alavanca e sustenta a nossa fé, né? Uhum. E isso é muito bonito porque sempre que eu penso em memória, eu penso em legado. Sim. Né? Então a gente está pegando aquilo que Deus fez na nossa vida no passado. Sim. E fez na vida de outras pessoas no passado que a gente aprendeu. E a gente transfere isso para os nossos familiares, para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, como um legado e até mesmo para próximas gerações, né? Sim. Então, pensar nesse recurso é algo que Deus fez durante a história inteira, Sim, né? sim. Foi uma passação de memória. Exatamente. Isso tem uma instrução muito clara na palavra, né? A gente, aliás, eu achava muito interessante que a gente lesse o texto de Deuteronômio para a gente entender que Deus cuidou dessa nossa carência, porque a nossa memória, uma das características dela é que ela é muito frágil. Uhum. Ela é passível de ser adulterada, de ser desconformada por conta de N situações. O seu estado emocional, se você está com fome, se você está incomodada com alguma coisa, se você está ansiosa, já são bloqueios de formação de memória, né? Então, Deus sabia de que a gente precisaria de recursos de alimentar a memória. E Ele nos deu essa instrução clara na palavra dele do que fazer para manter a memória, sobretudo de quem Ele é. Né? De que, olha, não esqueça quem Deus é. Então, Deuteronômio tem uma passagem linda. Pode ler? Fica à vontade, aqui é o lugar para isso. Acho que de tudo que a gente tem para falar, isso aqui certamente é o mais importante. Deuteronômio diz assim, Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. Olha que lindo! Deus estava cuidando de nós, para que as coisas nos sucedessem bem. Então, Ele está nos orientando. E muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Ouve, Israel, ao Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A preocupação de Deus com a nossa manutenção da memória de quem Ele é. Então, assim, ouve essa palavra todo dia, né? Todos os dias da tua vida. E não guarda para você. É para você e para o teu filho e para a tua descendência. Para que eles saibam, através do teu testemunho, e aí a gente não vai falar de um testemunho retórico, porque tantas vezes a nossa palavra não é condizente com a nossa vida, mas um testemunho de vida de quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus da nossa vida. E isso vai estar tão impregnado, tão sedimentado na nossa memória, na nossa vivência, que
naturalmente, com o nosso testemunho de vida, a gente vai estar gerando memória nas pessoas, né? Isso é interessante porque, mesmo que a gente não tenha nada de bom para falar da gente, e que é de fato, né? Mas a gente sempre vai ter algo bom para falar de Deus. Então a gente vai ter alguma coisa para falar, né? Às vezes a gente fala assim, mas não tenho nada para ensinar para as pessoas, não tenho nada para falar, não tenho nada de bom para passar. Você tem, e Deus está aqui falando o que é. É inculcar na cabeça dos seus filhos. E eu acho interessante o gerúndio em todos esses verbos, né? Que é justamente essa manutenção do dia a dia. Que Deus não está falando de uma manifestação grande e pontual. Ele está falando do dia a dia, do agora, do aqui, de sentar, conversar, de todos andar. Os dias, né? Todos os dias buscar, todos os dias evocar e todos os dias declarar. Essa é o ciclo da memória, né? Está sedimentado. Eu absorvi através do valor e da atenção que eu dediquei àquilo, do tempo que eu dediquei àquilo. Isso entrou no meu sistema nervoso, foi armazenado numa região do meu cérebro, e aí, dali, toda vez que eu evoco uma memória, ela fica mais forte. Ela é uma reedição. A gente vai acrescentando. E é assim na vivência cristã. Quando eu te conto, olha, Deus fez isso comigo lá atrás, mas olha, Ele fez ontem também. Toda vez que você conta de Deus, você tem uma reedição de uma memória de fé, de uma memória do quão grande, quão gracioso Deus é. Então, assim, é lindo, porque realmente Ele cuidou de que a gente tivesse essa vivência com Ele, íntima com Ele, e é o único caminho que a gente pode, então, deixar o legado de fé, porque os nossos filhos, netos, aqueles que convivem conosco, vão ver, de fato, que a nossa vida, na dependência de Deus, ela tem frutos para ser declarados, né? E a glória é dele, né? A graça é nossa, mas a glória é dele. Exatamente. Né? E essa questão de evocar, agora você lendo fez muito mais sentido, falando desse assunto, né? Porque o processo de você não perder uma memória, eu lembro que eu aprendi isso lendo um livro. O processo para você não perder uma memória, isso aqui eu não quero perder, é você sempre evocá-la, né? Você sempre lembrar dela. E é justamente o processo que Deus fala pra gente. Ele não fala assim, você vai ter que me amar de todo o seu coração, inculcar isso na sua mente, e ele não fala como, é justamente o como. Ele dá o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Você vai ter que me amar. Como? Lembrando de mim, lembrando dos meus feitos e passando isso para as outras pessoas. E tem muita misericórdia de Deus nisso, porque Ele sabia, olha, o versículo 12 do capítulo 6 diz assim, guarda-te para que não esqueças o Senhor. Como a gente pode imaginar que a gente esquece o Senhor? E a gente esquece. E Deus sabia que a gente ia esquecer. E Ele providenciou a orientação para que a gente trouxesse o Senhor à mente o tempo inteiro, todo dia, intencionalmente, né? Nossa, isso é demais, né? A gente é muito frágil. Porque isso é graça, né? É graça, é pura misericórdia de Deus. É como se a gente, nos nossos relacionamentos, se alguém nos afronta, ou se alguém esquece da gente, alguém importante, né? Esquece da gente, nos maltrata, a nossa tendência é se afastar e ir embora. Mas Deus, mesmo sendo Deus, com toda a glória, poder, autoridade, ainda assim é amor, e Ele busca o pecador que está esquecendo dele, né? Ele busca o filho rebelde que está lá se revoltando contra o amor dele. E aí, aprender sobre isso, sobre o Senhor, acho que é a memória da nossa vida. É a memória que a gente tem que guardar no nosso coração. É o que vai valer a nossa vida, né? É o legado de fé que vai nos abençoar durante o nosso tempo e é o que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? E pensar que lá na frente, a Helena, quando crescer, fala assim, nossa, minha avó falava essa história, ela contava essa história sobre Jesus de uma forma que marcou meu coração, e quando ela for ensinar os filhos e filhas, ela vai, olha, a vovó Zuleika me contava essa história assim, assim, assado. Eu lembro disso. Eu lembro disso. E é engraçado porque a gente acha que
bebês não têm memórias, né? Uhum. E a neurociência, estudando bebês, é óbvio que eles não têm capacidade de reter por muito tempo a memória, muito menos de declarar. Mas desde muito cedo, uma criança, um bebê, tem memórias, né? Tanto que a gente pode ver, às vezes, lá na frente, memórias de não declaradas, mas que são memórias intuitivas, às vezes de um sofrimento, de um descuido, de um abuso, e que isso tem consequência mais tarde na vida. Então, em algum momento, em algum lugar, mesmo que não seja uma memória consciente, um bebê já tem capacidade de guardar. Então, por exemplo, o Antônio, quando eu tenho a oportunidade de dar o almocinho ou a jantinha dele, antes de servir, eu falo, vamos orar. Então, vamos agradecer o Papai do Céu. Aí ele faz assim com a mãozinha. Uhum. Tudo bem, ele pode ainda não entender o que aquilo significa, mas ele vai saber que aquilo ali em algum momento, é um gesto de que, olha, vamos reverenciar, vamos agradecer ao Senhor pelo que a gente tem. Então, no começo, tudo parece meio uma repetição meio vazia, mas não é. Eles lembram. Quando você imagina que você está dando um testemunho, por exemplo, no caso da Helena, já um pouco maior, que você está falando, que você está orando, que você está declarando o poder de Deus, no dia a dia, lógico que não é um sermão, né? Mas é na vivência, e às vezes parece que não tem tanta interferência na vida. E aí, em algum momento, você vai ver que sim, ela aprendeu. A Helena, outro dia, ela tem uma amiguinha que mora na Inglaterra e que, conversando com ela pela internet, disse que estava muito aflita porque tinha diagnosticado positivo para o Covid, que estava muito assustada. Uhum. E aí a Helena foi contar para minha filha que tinha orado com ela e que estava com uns salmos para ler com a amiguinha. Gente. Então, assim, é verdade que Deus honra o teu testemunho. É verdade que a palavra vazia, a palavra de Deus não volta vazia. É verdade que se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ela não vai se desviar dele. Mesmo que você pareça que você não esteja vendo, que o fruto não seja imediato, mas você está ali, gerando memória, plantando a sementinha. Né? E tem frutos eternos, Tem né? frutos eternos. Eu lembro que quando eu era pequena, meus pais ainda não frequentavam muito a igreja, né? Mas a minha avó me levava para a igreja toda semana porque ela cuidava de mim, né? Então isso criou memórias, assim, de que até hoje batem a respeito do que eu sei de Cristo. Eu construí essa imagem de quem Cristo significa para mim, que quando eu era pequena, à noite, eu passava a noite conversando com Deus, olhando para o céu, assim, da janela, porque a minha avó tinha me ensinado, e eu via a minha avó orando, então, nossa, se eu estou sozinha, eu posso conversar com ele. Sim. E eu conversava com Jesus. E isso foi formando a minha espiritualidade, isso forma a minha identidade hoje. Exatamente. Né? E a gente vê que esse processo, minha avó às vezes poderia nem estar sendo tão intencional de falar, vou orar na frente da minha neta para ela, né, conhecer Jesus. Não, às vezes ela só estava na vida dela, vivendo a espiritualidade dela, conversando com o Senhor, e ela não imaginava que lá na frente a neta dela adulta fosse se lembrar disso como uma referência, como algo que ela pudesse fazer no momento de aflição. Alguma coisa que você só viu, né? De repente, muito mais pela vivência, pela evocação dela, pela consistência do hábito dela de se declarar ali, de colocar diante do Senhor, você só está assistindo. Na verdade, a criança aprende muito mais assistindo do que ouvindo, né? A gente aprende quase que por osmose. Então, às vezes, o que você fala não tem tanta penetração quanto aquilo que você mostra com a tua vida. Isso é de uma responsabilidade, isso é na criação de tirar o fôlego, porque eles vão aprender com o que você é, não o que você diz. Não é só o discurso que vale, né? Não é. É justamente aquelas imagens que a gente vê às vezes na internet, né? Não sei por que meu filho só mexe no celular, não gosta de ler um livro. Mas é porque ele está vendo isso em casa, né? Ele está vendo você só no celular. Se você pegar um livro, talvez ele se desperte para isso, né? Em tudo, né? Não sei porque meu filho não gosta de verdura.
E você com hambúrguer na mão. Não é? A gente tem essa mania, né? A gente mesmo, eu digo por mim, de por que fulano, por que minha mãe é assim? Eu faço a mesma coisa dentro de casa, né? E quando a gente vê alguma coisa boa acontecendo que a gente conseguiu influenciar, acho que é encantador, porque você não se esforça tanto para aquilo acontecer, mas acontece. Esses dias eu tenho mania de leitura, né? Tem clube do livro aqui. Então, lá no meu quarto é cheio de livro. Eu leio, às vezes, o maior hobby da minha casa é quando eu tô lá, quando eu tenho oportunidade de descansar, pegar um livro e ler. E aí, minha mãe nunca foi muito de ler, e aí esses dias ela falou assim, já terminei um livro essa semana, vou começar outro. Aí eu falei assim, nossa, que legal. E compartilhar o conteúdo e falar assim, nossa, eu gostei disso aqui que disse, isso aqui eu já tenho uma dúvida, e a gente conseguir conversar e desenvolver outros assuntos, desenvolver outras memórias. Então, por mais que não fosse intencional da minha parte naquele momento, hoje eu vejo que faz efeito. Faz efeito. Posso compartilhar e perpetuar isso para outros relacionamentos, né? Sim. Ver que faz efeito as nossas atitudes em si. Não só o que eu falo. É muito fácil eu chegar aqui e falar no Clube do Livro, leio tantos livros. E na minha vida, aquele conteúdo não está participando de fato do meu coração, né? E fazer com que isso transponha para as outras pessoas, sirva, né? Não é para uma autoglória, mas é para um serviço. Estou servindo as outras pessoas com aquilo, né? Sim. Então, a gente entender esses recursos, e acho que a mensagem de hoje é ser intencional. E servir as pessoas, dispor aquilo que Deus deu pela graça dele, dispor aos nossos irmãos e também conseguir aprender com os outros com o que eles têm a oferecer. Captando memórias deles, né? Sim. Ouvir histórias. Nossa, que gostoso que é poder ouvir o Devocional do Azul, ou poder ler o Devocional cada dia. E você conta as suas experiências no Devocional, né? E poder olhar com os olhos do outro para a vida comum. Isso é sensacional. O Evangelho, ele não é uma teoria que você abre a Bíblia no domingo, ou mesmo durante a semana, lê um texto e tá bom. O Evangelho é vida. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa vida. E a nossa vida é aqui, como a gente acabou de brincar, ao vivo, a cores, né, com todas as nossas limitações. A vivência do Evangelho, ela entra nisso, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas dificuldades, nas pessoas que Deus coloca na tua vida, como eu acabei de contar para você e eu vou contar para vocês, esse começo de curso da pós-graduação é uma delícia, de fato é uma coisa encantadora, porque a gente observa a impressão digital do Criador em todos os sentidos da criação. Quando a palavra diz que Ele nos criou à imagem e semelhança dEle, para mim nunca foi tão lindo e tão claro o quanto a nossa complexidade remete ao poder de Deus, reflete o poder de Deus. E quando a Letícia falou, olha, vamos conversar sobre memória, eu tive assim um pouco de medo mesmo, porque eu não tenho capacidade. Mas aí eu acabei de me lembrar que o Senhor está me proporcionando um curso onde eu tenho uma matéria específica que chama Atenção e Memória, que eu acabei de fazer uma prova segunda-feira da primeira conclusão do bloco. Então, tudo que Deus coloca na nossa vida, todas as oportunidades que Ele nos dá, certamente são para nos abençoar, mas para abençoar as pessoas também, para compartilhar. Nada que Deus faça, Ele faz com um fim único nosso. Termina em você. Nada. Nada. Então, eu fiquei muito encorajada, não porque, nossa, eu sei falar sobre memória, não, mas porque eu sei que Deus tem propósito em tudo e que, apesar da minha nenhuma ainda capacidade, né? Eu nem sei se algum dia eu vou ter, porque, de fato, como diz a Lê, é tocar a gota de um oceano, mas é muito lindo a gente poder dizer, olha, Deus nos fez preparado para todas as circunstâncias, inclusive para a fragilidade da nossa memória, para a possibilidade de que a gente se esqueça dele. Então, Ele nos instrui para que isso não aconteça. Isso é maravilhoso. É lindo. E eu acho que isso proporciona para a gente uma gratidão, né? Muito. Porque
ver todo esse desenvolvimento, esse desenrolar. Deus poderia não ter escolhido a gente para estar aqui agora. Sim. E nem escolhido vocês para estar assistindo isso. Mas Ele proporcionou esse momento para que a gente aprendesse junto, para que amanhã, quando acontecer alguma coisa, a gente se lembre e fala: uau, é aquilo que a gente aprendeu ontem, que hoje mesmo, acabando o programa, a gente lide com alguma coisa e fala: uau, isso é memória, isso, Deus me proporcionou isso. E isso gere um senso de grandeza de quem Ele é. Exatamente. Isso agregue ao fator da nossa lembrança a Ele. Remeta a Ele. A gente não está falando aqui de coisas superficiais. A gente não está querendo chover no molhado, né? Como falam. Não é essa a proposta. Mas é fazer a gente se atentar a detalhes que agregam para o nosso crescimento em Cristo. Né? Lá na frente, a gente vai olhar para trás, na nossa velhice, e falar assim: uau, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Exatamente. Que é o Salmo 126, né? Você olhar para a colheita no deserto, olhar para as torrentes de água no deserto e falar: nossa, Deus fez grandes coisas por nós, e no deserto Ele fez frutificar, e por isso hoje eu estou alegre, porque lá atrás Ele fez. E Ele é o motivo da minha esperança amanhã, porque eu sei que se Ele fez ontem, Ele é o mesmo e vai fazer amanhã, e vai fazer hoje. Exatamente. A memória é um recurso muito importante para a nossa sobrevivência, né? Se a gente remeter aí aos homens primitivos, tal, é importante saber, olha, eu preciso saber onde está o alimento, como a gente estava conversando, eu preciso saber como atravessar a rua para não ser atropelada, eu preciso saber muita coisa para a minha sobrevivência. E Deus cuidou disso, porque a sobrevivência do cristão está nele. A nossa vida está escondida em Deus, diz a palavra. Então, Ele cuidou, quando ele nos instruiu a trazer à memória quem Ele é, a evocar, a lembrar, a declarar quem é o Senhor e qual é o poder dEle, Ele está cuidando da nossa sobrevivência como cristão, como filho dEle. E isso é lindo demais, é lindo demais. A gente pode falar, nossa, uma memória, ela é muito mais impactada, muito mais sedimentada, muito mais vívida, quanto maior é o nível de emoção registrada a ela, né? É uma ligação entre o hipocampo e a amígdala, enfim. Pensa, por exemplo, todo mundo lembra o dia do seu casamento. Né? Quem já casou, você vai lembrar do seu. Bem. Todo mundo lembra o dia que nasceu o filho. Ou saindo de coisas tão particulares. Dificilmente alguém não lembre o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. O impacto emocional do evento, ele registra indelevelmente na nossa memória aquele evento. E tem coisa mais emocionante do que viver o cristianismo? Não tem. Não tem. Você está vivendo debaixo do poder de Deus. A vivência do cristianismo, ela é uma vivência de milagres cotidianos, de milagres que acontecem a toda hora. O povo de Deus comia o pão que caía do céu, comia a carne que caía do céu, caminhava no meio do mar. Realmente eventos incríveis. Mas pensa na sua vida. Pensa na sua vivência com Deus. E se você não tem essa vivência íntima, verdadeira, busque ter. Porque o Deus que a gente serve hoje é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez cair pão do céu e que faz o que for preciso para o cuidado do seu filho. Ele traz à existência o que não existe, diz a palavra. Então, viver o cristianismo, se as pessoas acham que, puxa, é cristão, é crente, deve ter uma vida monótona, é o mais deslavado engano. É a maior aventura, né? O cristianismo é a maior aventura. Então, não tem emoção maior para colar essa memória no nosso sistema nervoso e para que ela seja realmente robusta e que a gente possa declarar essa memória do que viver o cristianismo. Você está vivendo a ação de Deus na tua vida. O finito vivendo o infinito. O natural tocando o sobrenatural. Eu não conheço emoção maior do que essa.
Por isso que a gente chora, né? Por isso que a gente chora sempre. Por isso que a gente chora toda hora. Porque pega a nossa emoção, né? Essa parte. Justamente isso que você falou de a memória sempre trazer à tona emoções, né? A gente seleciona. Por isso que a gente é chorando. Agora eu nunca pensei. Nunca pensei nisso. E assim, como não ser? Como estar diante do Criador? Como poder, por exemplo, orar, entrar na sala do trono do dono do universo, do Senhor do universo, de olhos secos? Não tem jeito, é muita graça. É muita graça. É muita graça. E isso é a beleza do dia a dia, né? Do dia a dia. De você poder viver na vida natural aqui, tá na sua casa, tá no seu trabalho, e ainda assim, nesse mesmo lugar, você acessar a sala do trono, né? Acessar a misericórdia do Senhor lá no alto. E assim, eu acho que isso é algo que transcende, que vai além do que a gente consegue imaginar. Imagina, nossa, tem muita coisa para eu falar sobre isso, tem muita coisa que a gente pode pensar. A gente já saiu de todas as nossas perguntas programadas. A gente está aqui já, só vivendo a graça. Então, participa aí com a gente, coloca o seu comentário. A Sônia já está aqui com a gente, falando Deus abençoe, que programa maravilhoso. A Ivanise está aqui com a gente, o José Filho, Maria Antônia, dizendo que tá em oração, isso mesmo, acessando o trono da graça, como a gente disse agora. Pois é. Coração palpitando, coração, né? Quentinho. Tá quentinho. Bom, a Domingos está aqui falando que, olha, o angolano já está conectado, pessoal. Olha aqui, lá da Angola, diretamente da Angola, acessando aqui nosso programa, muito bom. A Sara, amo alimentar as minhas boas memórias e criar novas, e a cada dia uma delas vejo e sinto o cuidado de Deus. Sim. E a gente é justamente isso, né? Sentir o cuidado de Deus. Quando a gente fala de Deuteronômio, se lembrar dos feitos do Senhor. Às vezes eu fico, gente, esse Deus que eu sirvo todos os dias, que eu acordo conversando com Ele, durmo conversando com Ele, é o mesmo Deus que operou essas maravilhas todas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. É o mesmo Jesus. E é o mesmo Jesus que tem um coração manso e humilde, que fala para eu colocar as minhas cargas sobre Ele. É o mesmo Jesus pessoal que fala que Ele vai cuidar de mim, que Ele está presente todos os dias da minha vida. Quando a gente começa a lembrar disso, gente, não tem hipocampo que aguente. Não tem. E uma coisa maravilhosa é que quanto mais a gente trabalha essas conexões, a gente vai fazendo novas sinapses. Essa rede neural, ela vai se ampliando. Então, quanto mais você trouxer para a sua memória a palavra de Deus, os princípios de Deus, as vivências com Deus, a gente vai fazendo como que uma reserva de bênção. Porque, naturalmente, a gente vai perdendo algumas conexões, né? O tempo, enfim, pode chegar um momento de que tenha, por exemplo, nos acometa uma doença de Alzheimer. Mesmo que a gente tenha ou comece a ter o princípio de uma doença de Alzheimer, dependendo do tanto de reserva neural que a gente fez, dessas conexões, se apagar uma ou outra coisinha, a gente ainda tem muito. Então, você calcule, por exemplo, eu lembro de uma senhora, amiga nossa, que sofreu um acidente muito sério e ficou numa UTI por muito tempo, praticamente em coma. E ela relata que os versículos da palavra de Deus vinham à memória dela. Então, tem um lugar na memória, mesmo que não seja um lugar consciente, de que sim, existe o lugar do depósito. Tem um caso clássico de estudo da neurociência, que é eles chamam de o estudo do HM. O HM era um menino que ele sofreu um trauma e ele começou a ter crises epiléticas. E durante muito tempo ele teve... E ele começou a ter ausências, até isso já há muito tempo atrás, obviamente. E aí ele foi ao médico e a opção do médico foi fazer uma extração, uma lobotomia. E fez uma lobotomia bilateral do hipocampo. E ele realmente melhorou das crises epiléticas. Só que o que foi retirado dele era exatamente a área do encéfalo onde estavam registradas as memórias dele. Então, ele teve o que a gente chama de memória, de amnésia retrógrada e anterógrada. Ele não conseguia mais formar novas memórias e ele tinha memória
lá de trás, muito remota, mas de uns 3, 4 anos antes do episódio, do evento da cirurgia, ele não lembrava mais nada. Nossa. Então, você calcule o que é uma pessoa. Ele perdeu a identidade dele, só que ele foi um caso muito estudado e ele era levado, a médica que cuidava dele, levava para o laboratório todos os dias e treinava habilidades dele. Então, ele tinha lá um treino motor, alguma coisa assim. Então, todo dia ele ia. Ele não lembrava que ele já tinha estado lá, ele não lembrava que ele já tinha feito aquele treino, mas ainda assim, a capacidade dele melhorava no procedimento daquele treino, daquelas tarefas. Nossa. Então, existe o campo da memória, em que sim, mesmo que a gente perca muita coisa consciente, vai estar registrado ali. E que bom que se estiver lá registrado o que a gente sabe de Deus. É, exatamente isso. Que eu acho que você pode perder tudo, né? Mas perder isso, acho que é... Aí, de fato, você perdeu sua identidade. O cerne da identidade tá ali, né? E eu fico pensando nisso, de como deve ser difícil você se esquecer dessas coisas importantes, né? Eu lembro que quando minha avó fez a cirurgia no cérebro, teve uma vez que ela olhou para mim e falou assim, quem é você? Né? E essa sensação, a gente cuidando dela, ela fez não só isso comigo, mas com minha tia, minha prima, a gente cuidando dela, e ela virar assim e falar assim, quem é você? Ou no hospital, quando estava com câncer, ela falar assim, você está me maltratando, você quer me machucar. São momentos em que a gente se depara e fala assim, nossa, é importante a memória dela sobre mim, né? A gente não se... É importante pra gente, é importante pra gente. Eu quero que ela... Porque não é só ela que perdeu a identidade. Você perdeu a identidade de ser neta dela. De ser... Eu acho que é esse o ponto. A gente perde muito quando o outro perde também, né? Então, a memória, por mais que ela seja individual, ela é de alguma forma coletiva também, né? Esse senso de igreja que a gente tem também, né? A memória é algo não só individual, mas ela é coletiva. Eu e você somos irmãs da mesma igreja. Sim. Então, um evento que acontece aqui é uma memória tanto para mim quanto para você. Exatamente. E a gente seleciona fatos e momentos que foram diferentes para as duas, apesar de ser o mesmo lugar, a mesma cerimônia, as mesmas pessoas ao redor. Que coisa... E as nossas memórias nos ajudam a prosseguir, né? Nos encorajam. Então, às vezes, um está passando um momento e o outro fala, olha, eu já vivi isso. Acontece assim, Deus é assim. Domingo passado, estava de plantão no Ministério de Recepção e um irmão da igreja chegou e falou, puxa, a minha família está muito preocupada, o nosso filho adolescente está vivendo uma fase de rebeldia, está difícil e não tem mais vontade de ir na igreja. E aí eu disse para ele assim, o seu filho pode ter mudado agora, na adolescência, pode estar passando por uma fase, só que lembra, Deus não mudou. Ele prometeu ser o nosso Deus e o Deus da nossa descendência. Então, a hora que você lembra que não importa o que você está vivendo, Deus não muda os propósitos dele, não retira as promessas dele, você está declarando para o outro, olha, pode confiar, pode descansar o coração, Deus não mudou. Deus não mudou. E esse é o projeto de Deus, né? Por isso que ele nos fez família, por isso que ele nos fez igreja, para a gente poder ombro a ombro, né? Um segura o outro, um segura o outro, é um membro do outro, exatamente. Né? E acho que isso tem propósitos maiores do que a gente pode imaginar e até confabular, e conversar, e entender. Mas isso é muito belo, porque você vê que o Deus que tem toda a memória, ele não tem memória seletiva, né? Não. Ele tem tudo registrado e ele é a única coisa que ele esquece é dos nossos pecados. E olha a graça. E ele escolheu esqueceu, foi intencional. E tem momentos que Deus fala assim, eu vou me lembrar de vocês, né? E ele usa essa linguagem acho que para acessar a gente, né? De assim como vocês se lembram, eu vou me lembrar de vocês eis que tornarei bom, né? Tornarei em alegria esse pranto que você tem, enfim. A dor é findável, né? Mas essa alegria que a gente tem em Deus, não. Essas memórias que a gente carrega do Salvador e ele torna isso legível pra gente, né? Ele dá as escrituras. Enquanto você falava, eu lembrava, assim, teve missionários que, por exemplo,
gravavam a escritura inteira na mente, inculcaram de fato toda a escritura para traduzir em outra língua. Nossa. E isso é o próprio Deus que faz, não tem como Não a tem gente, como, na nossa natureza, na nossa limitação, fazer isso, É. palavra por palavra. Eu vou traduzir. Na época que as pessoas eram, na época não, a gente ainda tem essa perseguição, mas em tempos remotos as pessoas perseguidas não podiam ter as escrituras e elas se lembravam e ficavam naquela cultura oral, né? Falando para si mesmo o tempo inteiro para não esquecer. É a única coisa que ninguém tira de você. Ninguém tira. Que é por isso que é a identidade, né? E Deus não permite isso ser tirado de nós, Não. né? Então, que beleza, a gente tem um Deus misericordioso Lindo que demais. sustenta as nossas memórias, que faz da gente pedacinhos e pedacinhos de memórias pra gente não esquecer dele, né? Então, e fala se isso não é emocionante. E você fala se isso não está, essa memória não está completamente envolta nessa emoção de gratidão, de adoração, de bem dizer o Senhor. Não tem como. Não tem como. Acho que é muito mais do que a gente pensa ou pede, de fato, né? A gente não tem essa capacidade de refletir sozinho. Cara, e Deus ainda dispõe a gente cursos como esse que você está fazendo para entender melhor, dar um banquete para a gente se deliciar, apreciar. Ai, isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu espero que você esteja gostando desse bate-papo. Azul é muito especial para mim. Azul, você está na minha memória como assim um afago para o meu coração. Se existem emoções que são evocadas na minha memória, são emoções de amor, de afeto, de apreciação. E acho que isso é o que tem que abraçar o corpo de Cristo, né? Abraçar a gente como irmãs, Para como mim irmãos. também, Lê. Eu sempre digo que eu tive 2 filhos naturais, eu tenho a Isabela e o Bruno, mas Deus me abençoou com muitas filhas, principalmente de coração. E você é uma delas, você sabe. Eu sou a caçula. Azul me chama de caçula. Por enquanto. Por enquanto. Vai chegar mais. Sempre tem coração de mãe, né? Sempre Coração cabe aberto. mais um. Sempre cabe mais um. E acho que a gente tem que ter isso. Já fica aí o convite para você. Espero que você já tenha isso no seu coração. Criar relacionamentos intencionais, criar memórias, passar um legado, passa o bastão. A Azul tem me ensinado muito. Azul, muito obrigado. Nossa, muito eu que obrigada agradeço, por esse Lê. conhecimento que você tem trazido. Eu que agradeço. E a graça de Deus sobre você. É muito bom ver isso. É muito bom ver Deus atuando na vida das pessoas. A gente se alegra junto com isso, né? É você verdade. enxergar Deus fazendo, é como se Deus estivesse dando um presentão para alguém. Você fala, que legal. Que lindo, Isso é justamente para aquela pessoa. É um presente feito para ela, pensado para ela. E você fala assim, que lindo, porque isso vai ajudá-la de N formas. E que Deus continue desenvolvendo esse caráter de Cristo em você. Para você continuar ajudando a gente, ensinando a gente sobre memória, sobre legado, sobre família. É bênção de Deus. Realmente é bênção de Deus. É um privilégio, sempre, sempre. E a gente está aqui não para fazer um programa, não para uma coisa de televisão. A gente está aqui para adorar o Senhor. Exatamente. Isso aqui é um culto, isso aqui é um tributo de adoração a Deus. Essa conversa flui desse jeito, porque realmente Deus falou que onde estiverem 2 ou 3, Ele está aqui. E a gente espera que você também, que está nos assistindo, que teu coração seja inundado da graça de Deus, que você intencionalmente busque aumentar as suas memórias de quem é o Deus da sua vida, do que Ele pode fazer. Deus é suficiente para tudo que a gente precisa. Deus é suficiente. E é isso que a gente está aqui testemunhando. O cuidado dele nas mínimas coisas, nos detalhes da nossa criação. É lindo demais. E a gente só tem que agradecer mesmo. É só gratidão. Só. E meu olho já está cheio de lágrimas. Pois e é. não tem dia que eu converso com o Zuleika que não enche, não molha os olhinhos. A gente chora, Chora junto, mas a gente ri junto, se alegra junto. Então é importante isso. Zu, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Lê. Esse momento aqui é especial demais. É tão bom. É tão bom que você fala, olha, eu não tenho nada para oferecer, mas eu lembro de que se Deus me colocou um peixinho na mão e eu puser na mão dele, Ele faz milagre. Exatamente. E é Ele que faz o milagre, Ele faz o negócio acontecer. É isso mesmo. Amém. Obrigada pela sua participação nessa entrevista, mas calma, a Manhã PP ainda não acabou. Eu tenho mais coisas para você acessar a sua memória e se lembrar dos recados depois. Você pode acessar o IPP Play e encontrar esse programa. E para você entender melhor o IPP Play, eu peço que rode um videozinho aí para você.
Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Bom, agora que você acompanhou toda essa entrevista sobre... Que, na verdade, foi um bate-papo, né? Olha, maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para descrever esse momento, essa conversa, esse conhecimento que Deus dispôs para a gente conhecer mais dele. Então, eu espero que seu coração esteja leve, assim como o meu, porque, olha, tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muito comentário aqui, gente, muita gente acompanhando o nosso Manhã IPP, nosso momento aqui de sexta-feira. Eu falei que a gente ia sextar hoje, né? Sextou, sexta-feira, encerrando a semana em grande estilo. Se a sua bateria já estava acabando aí, se você já estava lá no 5%, no vermelhinho, eu espero que esse bate-papo aí tenha carregado um pouquinho as suas energias e tenha te trazido boas memórias, trazido esperança para você, como o profeta Jeremias disse. Trazer à memória o que pode dar esperança. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa editora missionária. Eu adoro falar da editora missionária, adoro fazer um jabá dela. Por quê? Clube do Livro, né, gente? Clube do Livro está aí para falar. Ser missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora, Livraria Hebron, resolveu disponibilizar essas Bíblias a preço de custo. A caixa com 32 Bíblias custa R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Não é só aqui na região de São Paulo, não. É para todo o Brasil. Essa é uma forma em que a editora missionária encontrou de ajudar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer, propagar a palavra de Deus. Acesse o site editorebron.com.br e compre já a sua caixa de Bíblias. Hebron, uma editora missionária. Está disposto aí a ajudar esse projeto? Então eu quero chamar um vídeo do nosso querido Tiago Henrique, em que ele fala um pouquinho sobre a editora Hebron. Por que juntar tesouros fugazes na terra, quando Deus nos oferece tesouros melhores e eternos no céu? Interrompa agora a sua programação para falar de algo do seu interesse: dinheiro, bens e eternidade. Quer saber do que eu estou falando? Estou falando do livro da editora Hebron, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Ficou interessado? Adquira agora o seu por este link que aparece na sua tela, editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da editora Hebron é revertido para a causa missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Olha só, gostou dessa dica aí do Tiago Henrique, nosso querido Tiagão? Obrigado, Tiago, muito bom. Ele é sensacional, viu, gente? Eu adoro ver os merchans dele para Hebron. Agora nós temos o nosso bloco de notícia. Você que acompanha o meu IPP já sabe. Notícias. O Mackenzie lançou o programa Mackenzie para você, que garante bolsas de estudos de até 50% para os alunos da rede pública. O Notícias do Bem de hoje vai explicar como é esse processo seletivo e quem pode participar. Essa é uma versão estadual do Corujão da Saúde, programa criado na capital paulista para zerar a fila de exames e cirurgias eletivas que foram adiadas por causa da pandemia do coronavírus. É importante, né? Vem para somar, né, pra gente. O programa consiste no uso de hospitais da rede privada durante a noite
e a madrugada para atendimentos de pacientes que dependem do sistema público de saúde. A medida deve atender a uma demanda reprimida de 335 mil exames de mais de 11 tipos diferentes em diversas especialidades que foram cadastrados pelos municípios na Central de Regulação e Ofertas de Serviços da Saúde. O programa do Estado de São Paulo, Corujão da Saúde, é extremamente importante nessa retomada da atividade dos hospitais e ambulatórios de especialidade. O atendimento é realizado não só nos ambulatórios, como também nos hospitais da rede estadual. O objetivo é exatamente trazer para dentro das unidades aqueles pacientes que, em virtude da pandemia do Covid, ficaram afastados e muitas vezes tiveram o seu diagnóstico retardado. Daí a importância do Corujão da Saúde. Aumentar a oferta e, com isso, aumentar a capacidade de diagnóstico de câncer em todo o estado de São Paulo. O programa promete tranquilidade para os pacientes que necessitam desses serviços. A gente necessita de todos os procedimentos, necessita de estar com os exames em dia. Então, eu sou muito grata a esse programa e a poder estar retomando tudo, né? Graças a Deus. São Paulo retoma o Corujão da Saúde com foco em pacientes com câncer. A ideia é atender quem não conseguiu o atendimento por causa da pandemia do novo coronavírus. O processo seletivo da Universidade Presbiteriana Mackenzie vai oferecer bolsas de até 50% para alunos que estudaram todo o ensino médio na rede pública e querem ingressar nos cursos superiores oferecidos nos campos de Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os candidatos que atenderem todos os requisitos e tiverem as melhores notas receberão um benefício. Cada curso possui um número de bolsas disponíveis e ao todo serão 647 bolsas oferecidas. A porcentagem de desconto varia de 30% a 50%, a partir do resultado obtido no vestibular. Eu nasceu dos compromissos que a universidade tem com a sociedade que a cerca. Nós não vivemos aqui isolados do mundo, né? Nós continuamente recebemos alunos, estamos atrás dos alunos, gostamos de aluno. E receber aqui durante 4, 5 anos de um aluno e acompanhar o sucesso dele como egresso é muito importante para a gente. Então nós aqui recebemos alunos, acompanhamos até o momento da formatura e temos a obrigatoriedade de acompanhar os alunos até 5 anos depois que eles se formam. E isso é muito importante saber. Nós monitoramos os egressos e nós sabemos as histórias de sucesso. Então, digo assim, Mackenzie tem sido especial na vida de quem aqui chega, seja professores, funcionários e dos alunos. Então, meu sonho, de fato, é ter mais alunos. Pode ser um paradoxo, você vai ter mais trabalho, mas sim, mas nós gostamos dos alunos e nós temos essa missão de transformar a vida das pessoas. Não é uma universidade perfeita, onde a gente faz tudo certo, não, mas ela tem sido muito assertiva positivamente, por isso que ela está completando no próximo ano 70 anos da sua história. Então, quando a gente pensa numa perspectiva de celebração, de comemoração, nós queremos ter também uma perspectiva de crescimento. E se nós pudermos abençoar as pessoas, nós vamos fazer. Eu digo isso porque Mackenzie é uma instituição privada, mas ela é uma instituição sem fins lucrativos. E ela é filantrópica, e ela cumpre a lei, ela concede as bolsas que são obrigatórias, mais até do que é obrigatório, mas sempre há espaço para abençoar mais alguém. Então, como é uma instituição cristã, não é que não faz acepção de pessoas, e que já tem uma estrutura aqui montada de laboratório, de sala de aula, de corpo docente, nós percebemos que nós temos algum espaço de receber algumas pessoas em condições especiais. O processo seletivo para quem deseja se inscrever é totalmente online, mas é essencial que os candidatos leiam o edital disponível no site e fiquem por dentro dos requisitos. O projeto Mackenzie para você reforça ainda mais a missão filantrópica da instituição, de oferecer ensino de qualidade para todos. Então, nesse primeiro momento, nós estamos ofertando vagas aos egressos do ensino médio público, seja daqueles que estão concluindo agora ou que já concluíram algum tempo atrás.
não há problema. Qualquer um que tenha concluído o ensino médio numa escola pública pode vir nos buscar aqui, comparecer, se inscrever no nosso processo seletivo e lutar por uma dessas vagas. Esse benefício, ele também está sendo estendido aos egressos das escolas técnicas, sejam estaduais ou federais. Então a gente espera que convide essas pessoas a vir conhecer esse programa de concessão de bolsas parciais que nós estamos oferecendo. O Mackenzie está entre as universidades mais reconhecidas e premiadas do Brasil. Com um ensino de excelência, combina inovação e tradição. Para você que assistiu aí, viu que teve uma mudancinha de vídeo, né? A gente falou uma coisa, colocou outra, mas assim, ao vivo, né, gente? Ao vivo, as coisas acontecem dessa forma. Mil perdões. A culpa é minha, viu? Perdão aí para você. Agora, eu tenho um quadro que eu gosto muito, que é uma mensagem. A gente recebe mensagens no nosso WhatsApp e a gente sente um carinho de vocês. É só você acessar o número 11, que a gente está aqui de São Paulo, 98149-8444. Está aparecendo aí na sua tela. Anote esse número, salva aí na sua agenda, coloca assim, comunicação da IPP, ou coloca IPP-TV, alguma coisa assim, para você mandar as perguntas para a gente. E a gente recebeu uma pergunta falando assim: gostaria de saber se vocês têm curso de teologia. E a resposta para você, meu querido, é: dá para fazer sim o curso do EAD, né? EAD Pinheiros. É só você acessar o site ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e você pode garantir o seu curso de teologia, tá bom? Agora, eu tenho um merchan para você. Eu adoro fazer merchan, gente. Eu gosto de fazer um jabazinho, tá? Mas é bom porque indica para você coisas importantes do seu dia a dia. Parceiros e IPP-TV, isso é muito importante para a gente. Você está gostando dessa programação que está vendo agora no IPP-TV? Pois é, uma equipe tem trabalhado muito para produzir o conteúdo dessa web TV, que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos, com conteúdo edificante 24 horas na internet. E a gente quer continuar crescendo. Queremos continuar levando o evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. Por isso, criamos a campanha Parceiros IPP-TV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da TV e a sua contribuição de R$ 30,10 mensais, você pode se tornar um parceiro da IPP-TV e também vai fazer parte da nossa família. Família IPP-TV, que é assim. E não se esqueça de colocar os 10 centavos para a gente direcionar a doação para a campanha, tá? Nos ajude a manter a TV no ar, a sua TV missionária. Então, se você está vendo esse conteúdo aqui e está gostando, é sinal de que a gente tem trabalhado, né? Tem muita coisa acontecendo aqui. E eu tenho uma coisa para você, que são os aniversariantes, né? O nosso programa está chegando ao fim, tem muita coisa importante para falar ainda, mas segunda-feira tem call, não posso falar que segunda-feira eu vou estar aqui. Na outra semana eu retorno, mas já quero dar os parabéns para os aniversariantes de hoje: Carlos Eduardo de Oliveira, Cíntia Pereira, Daniela Enge, Eliezer Gomes, Jaqueline Canela, João Marco Barroso, Luísa Moraes, Márcio Roberto, Maria Gloriette, Pedro Joshua, Rubens, Thalita, Yara. Gente, muita gente, né, faz aniversário hoje. Parabéns para todo mundo. Se eu falei seu nome rápido, me desculpe. Se eu não tenho uma boa dicção, me desculpe também. Eu espero que você tenha entendido. É um parabéns do Manhã EPP para você passar a sua sexta-feira aí, livre, aproveitando o seu aniversário. Meus parabéns. Parabéns para a gente também, que está completando essa semana. Olha só, é uma vitória. Eu encerro o Manhã EPP por aqui, mas a gente retorna. Tem o call, então, só na outra semana, viu? Eu fico por aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.